Pessoal, aqui é a professora Cláudia, nossa segunda live, nossa segunda aulinha, né? A gente não pode estar juntos presencialmente, mas vamos assim pensar que nesse momento estejamos, né, em uma sala de aula, né? Que de qualquer forma é um pouco da sala de aula. A princípio, eu quero que vocês peguem e respondam aí o cabeçalho da atividade. Coloque nome da escola, o nome de vocês, meu nome e coloque a data de hoje, tá bom? Logo em seguida, logo abaixo, tem a atividade de português. Aqui nós temos o título do texto. O título do texto é O Velho Sítio do Velho Jonas. É claro que eu não vou ler o texto para vocês, porque vocês que precisam ler o texto, né? Existem várias formas, né? Quem não souber ler corretamente, peça ajuda ao papai e à mamãe aí, já que a professora Cláudia não pode estar aí para estar ajudando vocês, certo? E logo abaixo existem 5 questões para vocês responderem. Essas questões têm como objetivo você retomar sempre ao texto para que vocês respondam as perguntas. Por exemplo, no primeiro aí, qual é o título do texto? Você precisa colocar a resposta aqui. É claro que sempre voltando, eu acabei de dizer há pouco onde estaria esse título, né? Torna mais fácil. Porém, as outras, não vou dar pista a vocês, mas vou estar dando uma pinceladinha aí que é mostrando. No segundo aqui nós temos quantos parágrafos há no texto. Vocês precisam responder aqui. Porém, para responder, vocês precisam estar voltando no texto e contando quantos parágrafos. O que é um parágrafo? Né? Já foi ensinado na sala para vocês o que é um parágrafo. É quando nós paramos e começamos outra ideia dentro do texto. Diante disso, vocês vão responder a questão 2. Já aqui na questão 3, nós temos quem é o personagem principal da história. Você vai responder nessa linha. Você vai ter que voltar, sempre estar voltando ao texto, lendo o texto para responder as questões. Você vai saber quem é o personagem principal do texto quando você lê o texto bem certinho. Onde se passa a história, ou seja, onde acontece a história. Aí você vai relatar um pouquinho de onde se passa a história, qual é o local, né? É onde está acontecendo o fato em si da história. No quinto e último da atividade de português, qual é o assunto principal do texto? Essa questão, ela é um pouquinho mais complexa, mas vocês precisam responder. Para que fique claro para vocês, vocês precisam responder aqui qual é o assunto principal do texto. Para isso, você vai ter que estar voltando no texto, se necessário, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário, para que vocês possam responder. Terminando essa atividade aí, você vai fazer um áudio. Primeiro você vai tirar uma foto da atividade, vai mandar para o meu PV. Depois você vai fazer um áudio respondendo as questões e envia lá também para mim, certo? Passando para a atividade de matemática, não tá complexa também, tá uma atividade simples. Da mesma forma que vocês fizeram na de português, vocês vão também fazer na de matemática. Vocês vão responder o cabeçalho, todo bonitinho aqui, né? Com o nome da escola, o nome de vocês e sobrenome, o meu nome e a data de hoje, né? A data dessa quinta-feira, certo? Logo em seguida, vocês vão responder as seguintes questões. Vocês estão vendo aí um enunciado, né? Tem um enunciado falando da bicicletas, da venda das bicicletas. E você vai ler esse enunciado aqui, certo? Esse enunciado aqui, você lendo, você vai conseguir responder essas questões. Por exemplo, aqui tem qual o
desconto que a loja dá na compra de uma bicicleta para crianças. Então, você lendo o enunciado, que eu acabei de frisar aqui e vou frisar novamente, você lendo o enunciado, você vai conseguir descobrir a resposta correta, certo? No 14º, né, que vem de uma sequência de outras atividades anteriores, que já foi para casa, porém nós não tínhamos ainda esse contato, né, pela internet, e hoje nós temos, aí vem na sequência aí de problemas. No 14º tem assim, se Paulo comprar uma bicicleta de adulto e uma de criança, quanto vai gastar? Para você saber isso, você tem que ir lá no enunciado outra vez, fazer a continha e marcar somente uma alternativa. Porque tem alunos que estão marcando 2 alternativas, tem aluno que não está marcando nenhuma e não está dando para identificar qual alternativa que vocês estão marcando correto, tá bom? No 15º, que diz o seguinte: cada um dos alunos da turma do professor José votou no tipo de programa de televisão de que mais gosta. Cada aluno só podia escolher um tipo de programa. O gráfico refere-se aos resultados de votação. Nós temos aqui no gráfico letras. Essas letras vocês vão encontrar elas aqui também. Aí vocês vão comparar a letra e vão olhar lá também, certo? E sendo que o gráfico refere-se ao tipo de votação. Aí temos aqui, que tipo de programa foi escolhido por mais alunos? Você vai ler o enunciado aqui e vai dizer qual foi o tipo, né, de programa que foi mais escolhido pelos alunos. Se foi notícia, se foi música, se foi desenhos animados ou se foi filmes de aventuras. Para que vocês saibam disso, o gráfico vai estar mostrando. Por exemplo, aqui o gráfico está no 8. Aí você vai observar aqui dentro, né, de acordo com a letra específica, qual foi o tipo de programa escolhido pelos alunos, certo? No 16º, diz o seguinte: uma peça de teatro teve início às 8 horas e encerrou 2 horas e 15 minutos depois. Que horas marcava o relógio quando encerrou a peça? Essa alternativa, esse problema, vocês precisam pensar bastante para que vocês cheguem na alternativa correta. Aí é a questão de minutos. Lembra que nós estudamos a questão de horas, de minutos, de segundos. Vocês precisam fazer essa retomada. Professora, eu não estou conseguindo. Vocês vão lá no YouTube, vejam um videozinho falando sobre, para que vocês relembrem, né? E faça as continhas aí mental, que vai ajudar bastante vocês chegarem no resultado. Só lembrando que marque um X em uma alternativa e não em 2, porque em 2 eu não considero correto, porque só tem uma alternativa correta. O Rio Amazonas despeja 175 milhões de litros de água por segundo no Oceano Atlântico. Em numeral, esse número fica. Quando a gente escreve o número por extenso assim, vocês precisam ir para a casa dos milhões. Lembra das classes, né? Das casas. Aí vocês vão voltar no livro de matemática e dar uma olhadinha lá, onde fala da casa dos milhões. E aí vocês vão observar direitinho o enunciado e preste bem atenção quando diz assim: em numeral, este número indica isso aqui é uma pista para que vocês cheguem ao resultado correto. Que aqui eu estou marcando as 4, porque tem aluno que faz isso aí, tá, gente?
mas é somente uma alternativa correta. Marque um xizinho aí na alternativa correta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês vejam tudo direitinho, certo? Tenham um excelente dia e amanhã nós nos encontraremos aqui com a terceira aula online da professora Cláudia. É com muita saudade que me despeço de vocês hoje. Beijos, até amanhã.